Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade. E eu dizia, quando eu crescer um pouco mais e tiver idade suficiente, eu vou ser bombeiro. Não era para ganhar muito dinheiro, tanto porque eu não sabia nem quanto um bombeiro ganhava. Era porque eu gostava muito daquele caminhão vermelho que eu ganhei quando eu era criança. Sempre que eu ouvia o som da sirene do carro dos bombeiros, eu corria para a calçada para ver o carro passar. Mas ainda não era por isso que eu queria ser bombeiro. É porque eu queria ser herói. É isso mesmo. O bombeiro é herói. O herói existe mesmo. Pelo menos foi o que disse aquela senhora lá do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Você não ouviu? Ela conta que quando aconteceu um incêndio lá no hospital, ela ficou petrificada de pavor e não conseguia descer pela escada Magiros. Ela acreditava que ia morrer naquele dia. De repente, apareceu do nada um bombeiro e a tomou no colo. Desceu com ela pela escada normal, enfrentando a fumaça e sem saber mesmo o que tinha pela frente. Ela agora tem certeza que o herói existe mesmo. Mas teve outro herói naquele hospital. Tinha internado lá um bombeiro reformado de 45 anos. Ele deixou de lado o seu estado de recuperação e abraçou mais essa missão. O seu colega de quarto o acordou quando percebeu a fumaça. O experiente profissional saiu da cama se arrastando, orientou a fuga dos outros pacientes e deu o alarme de incêndio. Mas não foi só isso. Quando chegou o socorro, ele tomou emprestadas botas e luvas e retornou ao prédio em chamas para orientar o trabalho. É por isso que eu sempre quis ser bombeiro. Mas sabe, acho que não é bem por isso não. É que eu pensava assim, se eu for bombeiro, vou poder ajudar e salvar a vida das pessoas. Talvez se tivesse mais bombeiros naquele dia, o meu pai não teria morrido. E nem a minha mãe, e nem os meus irmãos. Só eu escapei do terrível acidente. Meu pai levou a família para passear no seu dia de folga. Caiu uma tremenda tempestade e derrubou parte do teto da loja em que estávamos. O povo ficou apavorado e começou a correr em desespero. O alambrado do estacionamento havia cedido e era preciso dar a volta. O povo correu em direção de uma construção ao lado. Havia um alto barranco perto e o terreno começou a ceder. Meu pai arriscou-se correndo à frente das pessoas, tentando orientá-las a ter calma e a tomar cuidado. A maioria obedeceu, mas alguns teimavam em ir adiante. Ele correu até o ponto máximo do perigo, agarrando e arrastando as pessoas. De repente tudo desabou e meu pai desapareceu em meio àquele enorme monturo de terra. Minha mãe gritou desesperada e correu naquela direção. Foi quando o terreno cedeu sobre os nossos pés e tudo desapareceu. Eu caí a uma profundidade de mais de 3 metros. Ao cair, ergui os braços, o que fez minha camiseta subir e formar uma bolsa em volta da minha cabeça. Isso me manteve vivo. Eu chorava desesperadamente e chamava pelo meu pai. Estava completamente soterrado. Apenas minhas mãos ficaram para fora. Já não podia ouvir o barulho da chuva, mas ouvi o som mais agudo da sirene do carro dos bombeiros. Um deles me contou depois que ouviu o choro de uma criança, mas pensou ser coisa da cabeça dele. Prestou mais atenção e constatou que era verdade. A equipe gastou muitas horas cavando um buraco ao lado de onde eu estava e conseguiram me resgatar com vida. O tempo todo eles conversavam comigo e pediam para que eu movesse as mãos caso estivesse ouvindo. Isso me manteve encorajado. Mas eu acho que ainda não é por isso que eu queria ser bombeiro. É que meu pai foi o herói daquele dia. Ele salvou a vida de muita gente. Ele sempre dizia que um dia acabaria dando a vida para salvar a vida dos outros. O meu pai é um herói. Ele também era bombeiro. E hoje, eu também sou, com muito orgulho.